nós vamos ler a palavra do Senhor em Jó, capítulo de número 8, verso 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Diga glória a Deus. Vamos recapitular, que diz assim a palavra do Senhor: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá ao extremo. Amém? Aqui na Bíblia King James está dizendo assim: embora o teu início tenha sido pequeno, contudo o teu fim aumentará grandemente. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que Jó, ele estava vivendo os piores dias da sua vida. Jó estava vivendo, irmãos, uma crise nunca vista antes dentro da Escritura Sagrada. A Bíblia vai dizer que Jó, ele está vivendo um momento de perdas, um momento de decepções, mas embora Jó não soubesse o que ele estava vivendo, mesmo assim, Jó retribuía louvores a Deus. O inimigo queria que Jó fosse o inimigo de Deus, que Jó fosse alguém que se rebelasse contra Deus. E naqueles dias, quando Satanás se apresentou diante de Deus, Satanás disse: o teu servo não te serve em vão. Você tem rodeado ele de coisas boas, você tem rodeado ele de coisas agradáveis aos olhos, e um homem que tem tudo dificilmente negará a sua existência. Mas a partir do momento que o Senhor tocar em tudo que ele tem, eu tenho certeza, ele não será fiel como ele demonstra ser. Irmãos, naqueles dias o Senhor poderia ele mesmo tocar em Jó, ele mesmo poderia trazer a justiça sobre Jó, mas a Bíblia diz que o Senhor falou: vai-te, Satanás, ele está nas suas mãos, faça o que você quiser com ele, mas poupa-lhe a vida, porque esta eu não permito você tocar. A Bíblia conta que Satanás saiu em uma fração de segundo e começou um ritmo de destruição terrível na vida de Jó. Ele vê ali os seus gados sendo consumidos, ele vê os seus filhos morrendo em um terremoto que bateu e matou todos os filhos dentro de uma casa. Ele vê, meus irmãos, completamente os seus servos, os seus criados, os seus empregados completamente angustiados, sem saber o que está acontecendo. As ovelhas foram destruídas, os camelos foram destruídos, os jumentos foram destruídos, ou seja, tudo que Jó tinha, aquilo virou cinza em uma fração de segundo. Mas quando o diabo disse: agora Jó vai negar a Deus, Jó vai negar a existência de Deus, a Bíblia diz que Jó se assentou na cinza, porque talvez nem sobrou na casa dele poltrona, talvez nem sobrou na casa dele caldeirões para ele sentar, mas ele, assentando na cinza, não negou a fé, mas ele disse: eu nu vim do ventre da minha mãe, tudo que eu ganhei foi bênção, foi presente, foi a misericórdia de Deus. Eu nu venho do ventre, eu nu eu voltarei, o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nem na sofrimento de Jó, pode bater as palmas e dar glória a Deus, o diabo pode ter nome na sua história. Nem no sofrimento de Jó o diabo foi citado na boca de Jó, porque Jó disse: foi Deus que deu e foi Deus que tomou. Sabe o que é isso, meus irmãos? É um controle do crente que confia em Deus. A pessoa que confia em Deus, ele sabe que há muita maldade no mundo, a gente invejosa, a gente terrível. Existem os homens maus, os homens sanguinários, os homens fraudulentos, os homens injustos, existem os homens ímpios, existe variedades de pessoas e de situações, mas a pessoa que ela teme a Deus, ela sabe que Deus está em um alto e sublime trono, e o trono de Deus nunca é abalado. Talvez você entrou aqui nesta manhã com muitas dúvidas acerca de você, acerca da sua família, acerca da
você está vivendo, mas eu quero dizer para você, o teu Deus não está em qualquer lugar, Ele está em um alto e sublime trono. Se você ganha ou se você perde, está tudo no controle de Deus. Será que você pode glorificar a Deus nesta manhã? Porque dele, para Ele, são todas as coisas, diz o Senhor. Porque às vezes, irmãos, parece que nós estamos sendo saqueados na vida, parece que nós estamos sendo assaltados por gatunos na nossa história, e a gente pergunta: aonde é que está Deus? Aonde é que está o favor de Deus? Aonde é que está a misericórdia de Deus? Billy Graham foi o maior evangelista da América, e quando as pessoas do Oriente vieram e bateram nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, alguém, alguns anos depois, perguntou para a filha de Billy Graham, o maior evangelista da América, aonde estava o Deus do seu pai quando aqueles homens destruíram as Torres Gêmeas dos Estados Unidos? Aonde é que estava o Deus que você serve quando milhares de pessoas morreram naquele acidente? Aquela mulher por algum momento ficou preocupada, mas ela lembrou que Deus está sentado em um alto e sublime trono, e ela disse: Deus estava e Deus está sempre no mesmo lugar que Ele esteve, e este lugar é o seu trono de glória. Nós não podemos, irmãos, ver Deus em um trono só quando Ele nos dá coisa boa, e ver Deus destronado quando Ele tira aquilo que a gente mais gosta. Se seja subindo ou que seja descendo, você tem um Deus que Ele nunca é abalado, porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Dê palmas mais alegre para Jesus, porque se Ele não se abala, você não vai se abalar também. Ela disse: Deus estava no mesmo lugar que sempre esteve. Porque os Estados Unidos já foi o berço do avivamento. Hoje, os Estados Unidos é considerado um país não cristão. As igrejas que eram igrejas dos Estados Unidos em que se pregava a palavra, hoje é alugada para teatro, para danças, para balés, para as pessoas beberem. Irmãos, os Estados Unidos não é considerado mais um país cristão, e os maiores reformadores da palavra, os maiores homens que trouxeram o avivamento para as nações, nasceram nos Estados Unidos. Mas o dinheiro foi crescendo, a soberba foi crescendo, a vanglória foi crescendo, é a maior potência do mundo. Um dia Deus olhou e disse: então vocês vão ficar aí, e tudo que vocês plantar vocês vão colher, mas quando as maldades começarem a acontecer, não diga que eu não estou vendo, não diga que eu não estou ouvindo, porque eu sempre estarei no lugar de sempre. O diabo não quer que você olhe para Jesus, o diabo não quer que eu, Isabel, olhe para Jesus, mas ainda que eu passe as minhas mazelas na vida, ainda que eu passe os momentos mais difíceis da vida, eu vou continuar olhando para Ele como um Deus que está no trono. Eu vou continuar olhando para Ele. Levante a sua mão e dê glória a Deus, porque o Deus que você serve, Ele está no alto e sublime trono, Ele não é abalado. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jó sabia que Deus estava no controle de tudo. Se você perdeu o emprego, saiba, Deus está no controle de tudo. Se o seu noivado foi desfeito, saiba que Deus está no controle de tudo. Se de repente você está grávida de uma criança e de repente acontece algo e você perde aquela criança, saiba que Deus está no controle de tudo. Irmã Isabel, mas como eu vou consolar a minha dor? Como eu vou consolar esse meu pensamento? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a lei do Senhor. Ou é no início, ou é no meio, ou é no final, mas lá tem uma vitória para você contar. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Todas as coisas cooperam. Se você sobe ou se você desce, está tudo no cronograma de Deus. Aleluia! A Bíblia conta que quando os irmãos de Jó, os amigos, ficaram sabendo que Jó tinha perdido tudo,
eles viajaram cada um da sua terra. Elifaz viajou, Bildade viajou, Zofar viajou. E a Bíblia diz que tinha um mais novo por nome de Eliú. Não era 3, era 4 amigos. Mas na cultura judaica, quem é mais novo não tem muita palavra. É por isso que você vê sempre Pedro falando, Pedro que fala, Pedro que briga, Pedro que interpreta Jesus, é Pedro que indaga, porque o mais velho é que tem voz ativa. Você só vai ver o Eliú, que é um dos amigos de Jó, era o mais novo, então a Bíblia nem fala muito sobre ele. Mas quando ele faz, a Bíblia vai dizer que Zofar, e quando Bildade chega diante de Jó, para consolar as perdas de Jó, para consolar a situação de Jó, a Bíblia diz que eles começam a ficar tão angustiados, que eles não conseguiam reconhecer a fisionomia de Jó. Jó ficou em um estado tão decadente, Jó ficou num estado, irmãos, tão vegetativo, numa situação tão terrível, que quem conhecia Jó não reconhecia. Esse não pode ser o Jó que eu conheci. Esse não pode ser o homem que por várias vezes o Oriente inteiro soube da glória e da fortuna dele. Diz a palavra que os amigos de Jó, ao chegar perto de Jó, olhe para cá por favor, ao chegar perto de Jó, eles ficaram uma semana em silêncio, porque não tinha palavras para falar sobre aquela situação. Eu já fui fazer visita, que eu falava, Senhor, me dê palavra para mim orar, porque eu não sei nem o que eu vou orar. Eu já visitei pessoas em estado no hospital, que eu falei, Senhor, eu não sei qual é o hino que eu vou cantar, não sei qual é a oração que eu vou fazer, eu não sei nem qual é a palavra que eu vou orar, porque a situação da pessoa está tão difícil, que o silêncio fala mais do que as palavras. Jó estava em uma situação tão degradante, que os seus amigos ficam 7 dias sem falar nada. É a Bíblia que fala. E os judeus, quando tinha alguém muito importante que falecia, eles faziam um silêncio de 7 dias. Irmão, você está entendendo a gravidade do que eu estou pregando? Jó estava vivo, mas dado como morto. Jó estava vivo, mas dado como alguém vencido. Mas o que me chama a atenção, que lá naquele homem vencido pela aparência, existia uma fé que estava viva. Talvez alguém olha para você e diz, ela já está na rasca, ele já acabou, para ela já não tem nem mais jeito. Mas se Deus vê em fé em você, Deus vai levantar do monturo necessitado e vai colocar no lugar alto. Pelo amor de Deus, dê um glória a Deus aonde você está, porque a visão que os homens têm não é a visão que Deus tem de você. O que o homem olha na sua aparência não é o que Deus sabe ao seu respeito. O diabo pegou tudo e Jó continua crente. A Bíblia diz que aonde tiver a vossa riqueza, aí estará o vosso coração. O diabo voltou e disse, eu preciso tocar um pouco mais. Senhor, tudo que o homem tem dará pela sua vida, e é verdade. Quando você está doente, meu irmão, você viaja para a Índia, você viaja para o Brasil, você viaja para o Canadá, você vai lá para Cuba, fica lá, fazer tratamento, tudo que o homem tem. Irmãos, uma pessoa é capaz de pegar uma riqueza e fazê-la virar pó e cinza, só para ter a sua vida de pé. Quantas pessoas que rodam continente a continente, vai atrás de medicina tradicional, vai atrás de médico cubano, vai atrás de médico americano, vai atrás de realizações indianas, meus irmãos, mas nada pode substituir a mão de Deus. O diabo disse, ele está vivo porque ele está bem ainda, perdeu tudo, mas está bem, e quem está bem, dá um jeito e dá a volta por cima. O Senhor disse, olha Satanás, ele está na sua mão, você pode fazer dele o que você quiser. Irmãos, eu não vejo só a confiança de Jó para Deus, mas em Deus para Jó. Será que se hoje nós formos passar pela fornalha de provação, a gente vai ser queimado pelo fogo ou a gente vai brilhar como ouro? Porque o ouro, quanto mais ele é colocado no fogo, mais ele brilha. O fogo fala de provação, o fogo fala de dificuldade, o fogo fala de luta, o fogo fala de coisas difíceis. Será que você, quando vem o problema, você queima como uma palha seca? Será que quando vem o problema, você queima como um papel? Ou você é alguém como ouro, que Deus
Deus está te lapidando. Se nesta manhã você chegou aqui e Deus lá no céu está dizendo: minha serva, é só mais alguns dias, meu servo, é só mais alguns meses. Talvez Deus está dizendo para essa igreja: é só mais alguns anos. Minha irmã, enquanto o processo não termina, receba força para você continuar. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Receba força para você continuar. Eu não vou morrer nesta situação. Eu não vou morrer nesta situação. Eu não vou morrer nesta situação. Aleluia. E aí, cada um fala uma coisa. Porque tem gente que gosta de pegar carona na nossa dificuldade. Não tem emprego, porque Deus está pesando na mão. Não tem casamento, porque tem maldição. Não concebe filho, porque tem um peso do diabo ali. As pessoas gostam muito de falar sobre as nossas lutas, mas se elas cuidassem da vida delas, a situação ia ficar melhor para nós. Não tenha isso como uma má resposta. Isso é normal da gente. Se o irmão bate o carro e dá PT, perca total, a gente fala: aquele crente, não, ele não estava fiel a Deus. Não estava não. Se ele tivesse fiel, Deus tinha colocado 4 anjos, um na direita, na esquerda, e não tinha acontecido nada. Isso é nosso, meus irmãos, de acusar a situação do outro. Talvez você por algum momento já até disse: Senhor, eu estou tentando avaliar o fulano, porque isso não é normal. Ora, jejua, consagra. Os amigos de Jó começaram a fazer informação sobre ele. E eu te digo que isso é nosso, que um dia os discípulos passou perto de um homem cego, e os discípulos estavam conversando: quem é que pecou para esse homem ficar assim? Será que foi seu pai? Ou será que foi sua mãe? Ou será que isso daí foi ele mesmo que arrumou problema no meio do caminho? Jesus disse: nem o seu pai pecou e nem a sua mãe pecou. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Será que você pode glorificar o Senhor? Existem pessoas que não entendem o que está acontecendo. Não entende por que você não casou ainda. Não entende por que você não tem carta de condução ainda. Não entende que você não tem um carro ainda. Não entende que você não conseguiu levantar os muros daquela casa, reformar aquela casa, pintar aquela casa, mudar os móveis daquela casa. Tem gente que olha para você e diz: eu não entendo ainda, porque ela continua sendo empregada, tendo uma mente tão brilhante para ser boss, para ser chefe. Eu quero dizer, meu irmão, se você ficar ouvindo o que o outro vai falar, o seu fardo vai continuar pesado. Ao invés de andar com a cabeça erguida, você vai andar assim. Mas Deus está dizendo: o que os homens falam não significa o que eu disse. Fica com a minha promessa, fica com o que eu falei na sua vida. Meu irmão, levanta a mão e dê glória a Deus, porque o que vai prevalecer não é o conselho dos ímpios, mas a palavra que Deus falou para você. E se Deus falou, está falado. Se o homem falou, está falido. Diga para alguém: se Deus falou, está falado. Se o homem falou, está falido. Porque o homem não pode se garantir nada. Eu não sei nem se eu vou viver hoje ainda, mas que Deus me guarde em vida. Diga glória a Deus. Eu quero viver. Não vou deixar meu marido aí para casar com outra, não. Eu vou viver até ficar no pó mesmo. Eu vou morrer assim, cheia de saúde. Deus está dizendo: Isabel, você está fazendo hora extra na terra. Vai descansar, vai dormir, tchau. Mas eu quero viver. Eu quero viver. Irmã, não deixa ninguém ficar colocando história. Pode bater palma. Pastor Manhissa puxou a palma, vamos embora. Vai, pode bater palma. Nós não podemos dizer que o que os homens estão falando é o que Deus decretou. O homem não sabe nem o que vai ser da vida dele, irmão. Você pega seu carro, você sai daqui, você não sabe se você vai chegar aqui no ponto final. Você não sabe se você vai estar à noite vivo. É Deus que sabe todas as coisas. Aí um começa a falar: Jó, você pecou porque você se engrandeceu. O outro começa a falar: Jó, ficou desse jeito porque você não corrigiu seus filhos. Irmãos, cada um falava uma coisa, mas no meio de críticas também vai vir uma palavra de Deus para você. A Bíblia conta que Bildade era um dos amigos de Jó. Mas ele falou tanto de Jó, mas falou mal, bateu em Jó.
bateu em Jó de uma maneira como se Jó fosse um tambor. Mas chegou o momento que ele deu uma palavra para Jó. Porque Deus, irmã, de tudo Ele não vai deixar você ser abatido. A gente às vezes tem dia que a gente está para baixo. Mas se algum adulto não te der uma palavra para você se manter de pé, Deus vai usar uma criança para sorrir para você. E você vai olhar no olhar daquela criança e vai dizer: Jesus me ama. Jesus me ama, porque essa criança está rindo para mim, sem pirulito, sem pastilha, sem chocolate. Ela está olhando para mim e está rindo. Você já viu quando você para assim, o bebezinho está assim, querendo você, e você fala: ei, por que você está... É Deus querendo te dar um abraço. Irmãos, Bildade olhou para Jó e disse: Jó, eu já falei demais. Zofar já falou demais. Elifaz falou demais. Eliú falou depois. Todo mundo falou. Mas Bildade disse: olha, na verdade, o teu primeiro estado foi pequeno, mas o teu último estado crescerá extremamente. Ah, meu irmão, isso merece umas palmas com as mãos bem abertas assim, ó. O seu primeiro estado foi pequeno. E do nada, e aí voltou as críticas de novo. Irmãos, aquilo era uma profecia para a vida de Jó. Não despreze o dia das pequenas coisas. Quando alguém te chamar de boys, porque você deu 20 meticais, porque ele olhou seu carro, você falou: toma aqui, amigo. Ele fala: boy, você fala: eu recebo em nome de Jesus. Quando alguém falar: mãe, não sei o que, mãe grande, recebe em nome de Jesus. Tudo que alguém falar sobre você, meu irmão, se for coisa boa, você pega. Se for coisa ruim, você descarta. Se for boa, você pega. Se for ruim, você descarta. Você vai vivendo assim, recebendo, guardando aquilo que te basta. No meio daquela aflição falaram: olha, o teu primeiro estado foi pequeno. E a gente sabe que não foi pequeno. Mas aquele homem usado por Deus disse: olha, o seu último estado será maior do que você imagina. Irmãos, e quando eu olho isso, eu quero dizer para você que ontem eu comecei a ver a vida de uma borboleta. E a vida da borboleta é a mesma coisa da vida de um crente. Porque a borboleta, ela começa uma largata, se arrastando no chão, se arrastando, se arrastando. É aquele momento de dificuldade, é aquele momento, minha irmã, que você está lutando para chegar aqui, lutando para chegar ali, lutando para comprar aqui, lutando para alcançar ali. Por enquanto nós somos apenas uma largatinha, mas daqui a pouco a borboleta, que ainda não é borboleta, mas só é uma largata, ela é colocada em um casulo. Eu acho que vocês já viram isso, não já? Quem não viu, depois vê na internet. Começa uma largata. A borboleta, antes de ser borboleta, ela é largata. Antes dela atingir lugares altos, ela está arrastando no chão. Não despreze o dia das pequenas coisas. Ninguém pode ser grande se primeiro ele não for pequeno. Ninguém pode ser alguma coisa se ele não tiver o antes da vida dele. Você não pode chegar a um nível de ser grande se você não passou por etapas de crescimento na sua vida. Aquela largata, ela vai indo, vai indo, vai indo, e quem olha para ela acha, vai ficar no chão a vida inteira, vai ficar arrastando a vida inteira, vai ficar a vida inteira nessa situação. Tem alguém até que olha, não sabe o futuro, vai lá com o pé e passa em cima daquela largata e mata aquela largata. Mas com o passar do tempo, ela come bastante o período que ela está arrastando no chão. Eu acho bonito quando a gente ainda está no chão, porque a gente absorve mais as coisas de Deus. Diga glória a Deus. A gente ouve mais palavras, a gente ouve mais conselhos, a gente atende mais aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando é largatinha, sabe por que ela precisa comer muito? Que ela vai entrar num segundo estado. Mas antes dela chegar no segundo estado, ela se alimenta, ela se arrasta, ela tem dificuldade. Quem não sabe que aquilo é uma borboleta, vai lá e mata. Minha querida irmã, as pessoas não sabem o que você será amanhã, mas se você sabe o processo que você tem que enfrentar, enfrente ele, porque o seu amanhã será grande. Ah, esse glória a Deus está muito fraco. Minha irmã, dê glória a Deus, porque hoje o processo você passa, você arrasta, você luta, mas amanhã você vai para outro estágio.
aquela largatinha, ela entra para o casulo. O casulo, meus irmãos, é um momento que aquela largatinha, ela fica pendurada, como se fosse uma casinha bem pequena. Aquilo é tão apertado que só cabe ela. E por incrível que pareça, eu não sei se vocês já viram um casulo, mas aquilo é tão leve que com a mão você pode fazer assim e desfazer aquele casulo. Mas a gente percebe que quando tem um casulo de uma borboleta, aquele casulo, ele é tão leve, mas passa vento, passa chuva e aquele casulo não cai. Sabe por que aquele casulo não cai? Porque o Criador está cuidando daquela largatinha. O Criador, pode bater as palmas para Jesus, está cuidando daquele casulo. E conta a história que quando aquela largatinha ela entra para o casulo, ela fica ali entre 9 a 14 dias. Naquele 9 a 14 dias, ela não come nada, porque ela comeu antes de chegar naquele processo. Aquilo é tão apertado, que parece até que ela morreu ali dentro. Existem momentos da nossa vida que Deus os coloca em casulos, que Deus os coloca em momento de aperto, em momentos de tanta dificuldade que a gente sai de cena. Parece que o nosso telefone é inexistente, porque ninguém não nos liga. Parece que o nosso endereço desaparece da agenda, do mapa, que ninguém nos visita. Existem momentos da nossa vida que nós estamos em casulos tão apertado que alguém disse: eu até pensei que ela chegaria a outro nível, mas ela morreu ali mesmo. Mas eu quero te dizer, Deus esconde, mas Deus não mata. Talvez você está aqui nesta manhã escondida em alguma situação, mas Deus está dizendo: o próximo passo é maior do que esse que você está vivendo. Será que você pode aplaudir a Jesus com palmas e glória a Deus? 9 a 14 dias. De 9 a 14 dias ela fica ali no casulo. E ali ela está crescendo asas. É na dificuldade que a gente tem asas para a gente voar. É nas dificuldades que a gente sai de largata para borboleta. Irmãos, de 9 a 14 dias. Daqui a pouco ela rompe com aquilo sozinha. Houve uma história de um homem que viu um casulo, e aquele casulo ia rompendo, porque aquilo não é assim, igual um ovo de galinha que quebra e já sai o pintinho, piu, piu, piu. Não, aquilo é com o tempo. É uma fase, tira hoje, tira amanhã. Conta a história de um homem que, ao ver um casulo de uma borboleta, tentou abrir para ela sair mais fácil. Quando ela se viu livre, ela já estava morta, porque a borboleta você não pode pôr a mão nela, ela tem que se desenvolver sozinha. Existem coisas na sua vida, minha irmã, que você vai ter que passar, você e Deus e você. Existem situações na nossa vida que quem quiser nos ajudar vai nos atrapalhar diante de Deus. Às vezes você está aí solteira, quer casar, aí alguém fala: eu vou arrumar um namorado para você. Arruma uma coisa que não presta, uma coisa que não é boa. Você casa mal, você tem filhos mal, você tem família mal, porque alguém quis te ajudar. Assim que se pensa aqueles que querem voar lugares altos. Eles sabem que tem um processo e eles não podem queimar esse processo. Aquele homem foi abrir aquele casulo, a borboleta nem voou, morreu ali mesmo. Mas no seu curso natural, ela vai se abrindo, ela vai rompendo, porque as asas vai crescendo ali dentro do casulo, e aquilo vai abrindo, daqui a pouco rompe, e ela começa a voar. De largata, foi para casulo, de casulo, virou borboleta. Isso fala muito sobre nós, meus irmãos, que nós não podemos queimar etapa. Jó estava arrastando no chão, estava vivendo um momento de tristeza, mas alguém disse: o teu segundo estado será melhor do que o primeiro. E sabe onde que cumpre isso? Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Isso tudo, abra a sua Bíblia comigo em Jó 42. Quem tem glória, dá glória a Deus. Jó 42, eu quero ler no versículo de número 10. Bildad
Bildade não orava por revelação. Bildade não era profeta. Bildade não era bispo. Bildade não era aquele homem que profetizava. Mas ele, olhando para Jó, disse: Jó, o teu início foi pequeno, mas o teu último estado crescerá extremamente. Jó capítulo 42. Observe que Bildade fala sobre isso em Jó 8:7. Jó, o seu primeiro estado foi pequeno, mas olha, prepara, porque o último vai ser muito grande. No capítulo 8 ele recebe esta palavra, e no capítulo 42 o Senhor confirma esta palavra, que diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Em o que, igreja? Em dobro tudo quanto ele possuía. E assim abençoou, versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado. Diga o último. Minha irmã, não olha para o início, olha para o último. Eu vou dizer isso, será que você pode dar um glória a Deus? Não olha para agora, olha para o final. Não olhe para hoje, olhe para aqui alguns anos. Não olhe para esse mês, olhe para os próximos meses, porque Deus está dizendo: o seu último estado será grande. Você tem que chegar lá no fim, meu irmão. Não adianta querer ter vitória aqui na metade. Você tem um processo, é lá no fim. Olha o que está escrito aqui, ó. Assim abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro estado, porque ele teve 14 mil ovelhas. Então no primeiro estado ele tinha quanto? Gente, 14 dividido por 2 é? Isso. Ele tinha 7 no início, agora teve 14 no final. Vai dando glória aí, que esse negócio vai esquentar. Ele teve 6 mil camelos no último. Então no primeiro ele tinha quanto? Diga glória a Deus. Ele tinha 1.000 juntas de boi no segundo, porque no primeiro ele tinha 500. E ele também teve 1.000 jumentas, porque no primeiro teve 500 e no segundo teve 500. Aliás, nada, 1.000, diga glória a Deus. Nós estamos ruins de matemática, né? E esposa, ele teve quanto? A mesma, diga glória a Deus. Não dá para trocar esposa não, diga glória a Deus. Até que a morte o separe. A dona morte tem que buscar ou ele ou ela, mas os dois tem que ficar ali. E foi com aquela mesma mulher que falou besteira, que falou barato, que falou à toa, que ele teve. Mas só que sabe o que eu acho engraçado? Ele não teve 14 filhos não, mas ele teve 10 filhos. A Bíblia diz que os filhos de Jó se cresceram e as filhas foram as mais bonitas do Oriente. Gente, essas meninas podiam sair em capa de revista, podia montar loja de moda cristã, né? Diga glória a Deus. Essas meninas podiam fazer publicidade, mas Deus honrou tanto a Jó, através de uma palavra dita no meio de sofrimento. O seu primeiro estado foi pequeno, mas o seu último será maior. É isso que eu quero falar, e eu já quero terminar a minha pregação aqui essa manhã. Não olhe para o agora não diz o seu amanhã. Irmãos, o carbono, tem até um hino da Damares que diz: o carbono se transforma em diamante, e o néctar se transforma no mel. A lagarta se transforma em borboleta, rompe o casulo, voa no céu. O escravo se transforma em governo, o país inteiro agora é povo seu. Para uma transformação tão grande assim existe um nome, é química de Deus. Você percebe que o carbono se transforma em diamante, o néctar ele se transforma no mel, que é aquelas coisas furadinhas. Quem já viu? Você não pode ser nada, minha irmã, se você não passar por uma transformação. A gente quer tudo agora, hoje, para já. Não funciona. Pra você ter ideia, o homem não tem paciência para nada. O homem quer chegar em casa e quer ter a comida na hora, ele já coloca no micro-ondas. 3 minutos a comida está quente. As pessoas hoje não têm mais paciência de subir escada, elas querem subir de elevador para chegar mais rápido. As pessoas não têm paciência mais de abrir o portão de casa, elas querem apertar um botão e aquele portão abrir. Mas no reino de Deus,
tudo é uma fase. O diabo perdeu e Jó cresceu. Eu quero orar pela sua vida agora. Quem vai suportar os dias das pequenas coisas, diga glória a Deus. Quem vai suportar esses pequenos momentos, diga aleluia. O seu último estado será maior, minha irmã. Coloque sobre os teus pés em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pela sua vida agora. Vamos orar para Deus da força, vamos orar, meus irmãos. A gente fala assim, mas o processo não é fácil. Irmãos, quando Deus quer, há uma transformação. O processo não é fácil, mas não desista do processo, porque o final será melhor. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar pela sua casa agora. Fecha os teus olhos, vamos orar. Ore mesmo com fé. Se você tem fotografias aí de pessoas, apresenta as fotografias. Não tem, vai no nome mesmo. Mas vamos orar, irmãos. Não tenha pressa para terminar a oração. Não ore. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelo seu relacionamento que está mal. Você está com uma largatinha arrastando no chão e você está dizendo: Senhor, quando que eu vou sair desse chão? Vamos orar. Feche os teus olhos, levante as suas mãos e comece a orar. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, Senhor, neste momento eu te engrandeço, eu te exalto. Neste momento eu quero adorar ao seu nome, meu Pai, porque o Senhor é tremendo, é poderoso e é forte. Senhor, nós lemos a sua palavra. O processo não é fácil, o processo é difícil, meu Pai. Algumas vezes nós choramos, algumas vezes nós derramamos lágrima, algumas vezes, meu Pai, nós lamentamos. Parece que não vamos sair do chão, parece que não vamos sair da humilhação, meu Deus, mas o Senhor tem uma mudança na nossa vida. Você tem, meu Deus, uma metamorfose na nossa vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de situação. Ore, minha irmã, coloque palavras na sua boca, comece a expressar para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor mude o meu estado, eu quero que o Senhor mude o estado da minha família, eu quero que o Senhor mude o estado da minha casa, eu quero que o Senhor mude o estado do meu lar, porque para o Senhor não há nada impossível. Senhor, nós te pedimos agora, se por acaso o inimigo tem tentado nos destruir, se por acaso o inimigo tem tentado nos devorar, se por acaso o inimigo tem tentado nos abater, Senhor, que o nosso último estado seja melhor do que o primeiro. Nós profetizamos porta aberta, nós profetizamos porta de emprego. Senhor, toda dificuldade imposta para essa irmã, toda dificuldade imposta para este irmão, seja destruída em nome de Jesus. Essa pessoa que alguém disse, ó Pai, que ele não vai se levantar do chão, essa pessoa que alguém disse que ela não vai chegar a lugar algum, Senhor, é na força do Senhor, é na força da tua palavra, é na força do teu nome que nós oramos agora. Vai quebrando, Senhor, todas as cadeias que prende essa pessoa ao negativismo, que pensa, meu Pai querido, em destruir esta pessoa. Senhor, todo o pessimismo, toda a tristeza, toda a angústia, todo espírito de depressão, ó Pai, que quer tomar o coração dessa pessoa, que quer deixar essa pessoa abatida, Senhor, dá força para enfrentar o processo, dá força para enfrentar a dificuldade, dá força para enfrentar o dia mau. Senhor, eu creio que nesta manhã o Senhor já está levantando a nossa família, é com poder e autoridade. Ora, minha irmã, ora, Senhor, dá vitória para esse que quer casar, dá vitória para esse que quer conceber, dá vitória para este, meu Pai, que quer ter seu negócio, quer ter a sua empresa, quer ter, meu Deus, a sua loja, a sua fábrica. Em nome de Jesus, nós rompemos com medo, nós rompemos agora com a inveja, nós rompemos agora com a maldição, nós rompemos agora com todo o mal, ó Pai. Eu creio nessa hora que toda barreira está saindo. Começa a profetizar vitória no seu futuro, começa a profetizar vitória na sua família. Eu serei vitoriosa nos próximos anos da minha vida, eu serei próspera nos próprios anos da minha vida. Esse irmão será próspero, o estado dele será grande, a prosperidade dele será grande. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, eu creio, essa pessoa terá emprego, essa pessoa terá família, essa pessoa terá sorte, essa pessoa terá paz. Eu creio. Vai orando, minha irmã, não para de orar, nós estamos em batalha.
essa pessoa vai ter salário bom, essa pessoa vai ter filhos estudados, essa pessoa vai ter uma saúde intacta, a empresa dessa pessoa vai reanimar, essa empresa vai crescer novamente, esse negócio vai prosperar novamente, porque o nosso segundo estado será maior do que o primeiro. Senhor, a glória da última casa, ela será maior do que a da primeira. Senhor, abre o sonho, abre a visão dessa pessoa, dai força para essa pessoa, força para romper o casulo, força para romper a dificuldade, força para romper o problema. Essa pessoa vai voar, Senhor, dá asas para esta pessoa, asas como de uma borboleta, asa para vencer, meu Deus, a miséria, asa para vencer o devorador, asa para vencer o migrador, asa para vencer o espírito da morte, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o emprego, abençoe a saúde, abençoe os filhos, abençoe os netos, abençoe a nora, abençoe o genro, abençoe a saúde, abençoe o chefe, abençoe os colegas de trabalho. Senhor, ajude essa pessoa nesta manhã, que a barreira seja quebrada, que a muralha seja derrubada, e nós vamos vencer o processo, nós vamos vencer o processo, em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: meu Deus, eu não sei o que está reservado para mim, mas eu sei que é grande. Não deixa, Senhor, o diabo me desanimar. Não deixa, Senhor, eu perder o foco. Senhor, eu não sei, mas eu sinto dentro de mim que será grande o que o Senhor fará na minha vida. Segura na minha mão e caminha comigo. Amém, Jesus. Pode bater as palmas, pode assentar, e as palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Há no nosso meio 3 irmãs que revelam o Espírito de Deus. O Senhor me mostrava uma carta. Eu só vi um envelope branco, mas aquele envelope resplandecia muito. E o Senhor falava comigo: eu estou trazendo resposta de oração para 3 pessoas que estão aqui. E essas respostas de oração é intercessão por pessoas da tua família, que você tem pedido ao Senhor para direcionar essas pessoas, para o fim dessas pessoas não ser crítico e triste. Você tem orado: Senhor, conduza, direcione, abra os olhos, aconselha. Deus manda dizer para 3 pessoas que estão aqui: a sua resposta chegou nesta manhã. O Senhor Deus falará aonde ninguém pode falar. O Senhor Deus atuará aonde homens não podem atuar. São 3 pessoas que a Vitória recebe, minha irmã. Ainda a obreira lá atrás recebe, ainda falta outra pessoa. Levante as suas mãos, recebe, minha irmã. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Aleluia.